paz do Senhor Jesus, estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e este estudo aqui está sendo gravado para esse Shabat que começa, ou que começou, né? A hora que você assistir esse vídeo já deve ter começado aí há cerca de 1h30 para 2 horas. O Shabat começa ao entardecer, ao anoitecer, melhor dizendo. Todos os dias viram sempre a alteração, a mudança do dia no calendário lunar, o calendário que Deus desenvolveu, ele tem alteração sempre à noite, ok? E hoje eu quero falar para você de um tema bastante interessante que Paulo, né? Muito conhecida essa passagem de Paulo, quando ele fala ali, principalmente no versículo 7, que ele diz assim, olha, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre esse tesouro guardado em vasos de barro. O que isso realmente quer dizer? Eu já preguei sobre essa palavra anos atrás, mas não deixa de ter alguma validade, algum sentido, né? A gente dizer que nós somos o vaso, né? Nós somos o vaso e Deus enche de azeite. Tem até uma música que fala, né? Uma música, eu esqueci como que eles chamam esse tipo de música, né? Uns corinhos, né? Os corinhos, fala enche de azeite, né? Enche o vaso de azeite, enfim. E realmente, a Bíblia nos compara com vasos, né? E o tesouro, o evangelho é um tesouro. Porém, se nós estivermos nos enchendo do evangelho correto. Eu até me inspirei nessa palavra com uma postagem de uma colega nossa, que congregamos juntos alguns anos atrás. 2 vezes nos encontramos numa igreja, depois de anos eu fui para outra e nos encontramos novamente nessa igreja. E hoje eu estou em outro, né, não estou em nenhuma igreja hoje, né, mas tenho uma outra visão. Guardei muita coisa boa dessas igrejas, né? Coisas boas eu fui guardando, porque a igreja prega a palavra de Deus, então tem coisa muito boa, né? E infelizmente tem coisas que a igreja prega que não é de Deus, que não está na Bíblia, e é isso que incomoda a gente. Então nesse caso eu aprendi muitas boas coisas lá também. Então, com base no que eu aprendi, né, na visão romana, eu peguei algumas coisas boas. O vaso, posso comparar a pessoa, o servo de Deus, como um vaso? Sim, claro. Posso comparar que esse encher do vaso é a palavra de Deus? Sim. Só que até então, a palavra de Deus estava misturada no meu coração. A palavra de Deus com alguma coisa. A Bíblia fala que tomar cuidado com o vinho misturado. O vinho ele traz alegria. A Bíblia, ao contrário do que a religião cristã prega, que não pode beber vinho, aí a ceia é feita com suco de uva. Eu participo da ceia do Senhor com suco de uva também, porque eu nunca bebi vinho. Talvez eu tenha experimentado, nem lembro se eu cheguei a experimentar, mas enfim. Mas não é errado tomar um pouco de vinho. Jesus tomava vinho, Yeshua tomava vinho. E não era, o vinho não fermentado. Mentira. Não era vinho ou álcool zero. Não é nada disso. Jesus tomava o vinho, só que ele não se embriagava. O pecado é se embriagar. Quando você perde o controle da situação. Um pouco de vinho não faz mal. Tanto que Paulo disse para Timóteo, se não me falha a memória, por causa das úlceras que Timóteo tinha, algo assim, não sei se é úlcera mesmo, não lembro, mas enfim, por causa de um estado de saúde, que era bom ele tomar um pouco de vinho. Então o vinho, e tem várias outras passagens, tem no Antigo Testamento algo que chamam de Antigo Testamento, algo fantástico, quando Deus chama lá eu não lembro agora, me veio a memória agora o fato, não lembro o nome agora, mas tinha lá um clã, uma família, que foi abençoada por Deus. E eles faziam jejum ali, jejum entre aspas, eles não bebiam vinho jamais. E Deus mandou os profetas chamar os responsáveis por essa família, os principais da família, e mandou levar eles no templo e oferecer vinho para eles.
Deus sabia que eles não tomavam vinho, mas Deus disse para o profeta, chama eles e serve vinho. Aí o profeta chamou eles lá no templo, nas câmaras do templo, e ofereceu vinho. E eles falaram, não, jamais bebemos vinho, porque o nosso pai, nosso ancestral, disse que nós nunca deveríamos beber vinho. Então, nesse contexto todo, Deus diz, olha, está vendo? O ancestral, essa família, respeita o seu ancestral. E eu, porque o ancestral falou, eles não tomam vinho. E quando Deus fala, as pessoas não obedecem. Então foi ali uma, perdão do termo, né, uma enquadrada que a gente percebe ali nessa situação. É a mesma coisa hoje, né? Ah, não pode tomar vinho. Quem disse? Deus não disse isso. Um pouquinho, com sabedoria, não tem problema. Mas criaram um pecado extra, né? Mas isso não vem ao caso. O que eu quero dizer é que o vaso realmente, ele pode ser, ele é a palavra de Deus, mas ele então o vinho da alegria. O vinho puro, não misturado. Quando a pessoa mistura o vinho é que é o problema. Aí ela começa a embriagar-se mais fácil ainda, né? Mas eu quero trazer hoje, né? Quero sair dessa introduçãozinha aqui e entrar diretamente no assunto para a gente ganhar tempo aqui e estudar a palavra. Veja o que diz aqui então a palavra de Deus. Estamos aqui em 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler inicialmente de 4 a 6. Depois vamos para o versículo 7. Então veja só. Diz assim a palavra. Paulo dizendo aos coríntios. Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitemos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Vamos ficar aqui nos 2 versículos por enquanto. Então veja só o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que ele tem um ministério. Que ministério é esse? De pregar a palavra de Deus. Então Paulo, ele tem um ministério. Se você quiser entender o contexto, você vai ler os capítulos anteriores, tá? Mas aqui, ó, entrando nessa questão, ele está dizendo, ó, nós temos um ministério. Esse é o nosso ministério. O ministério da palavra, o ministério da verdade. Esse ministério. Porque há outros ministérios. E nos dias de Paulo, eu já falei isso e repito, nos dias de Paulo já estavam tentando, o diabo nunca desistiu. Quando Deus colocou o povo em Canaã, na terra prometida, Deus falou, olha, eu vou mandar um profeta, eu estou colocando as minhas palavras aqui, tá? Você pode ver isso lá em Deuteronômio. Eu vou mandar um profeta sonhador, né? Uma forma de reconhecer o tipo de profeta. Eu vou mandar o profeta sonhador, aí ele vai vir tirar vocês da minha presença. Ele vai vir aqui para seduzir vocês, para vocês seguirem a outros deuses. Aí a pessoa fala, então é fácil, é só não seguir a imagem, é só não... Não. As nossas festas são todas pagãs. Quando a pessoa celebra uma festa de Natal, ela está celebrando, ela está idolatrando um outro Deus. Ela está celebrando o Deus Sol, está celebrando Tamuz. Desculpa, é duro falar isso, ouvir isso, né? É difícil falar também, dependendo a situação. Mas é verdade. A pessoa fala, não, eu não sou idólatra, mas serve o Natal. Desculpe, está celebrando outros deuses, foi seduzido. O ano novo, a gente é muito chato nisso, né? Mas a verdade é essa, o ano novo é outra festa pagã. Mas que tem, tudo bem, todo mundo está comemorando. Eu não vou dizer que eu sou contra, que eu sou a favor, né? Eu fico naquela ali, né? Sabe, a gente está num mundo de escravidão, estamos escravos esperando a redenção do Senhor. Mas isso não pode estar no nosso coração. Não sei, é errado comer na casa do parente? Não sei, talvez não. Natal eu não quero.
Isso não quero mesmo. É descarado a festa do Deus Sol. Isso é descarado. Aí tem a festa do Ano Novo. Aí um só, é legal, mas não tem nada a ver, mas todo mundo é a mudança do ano, é feriado porque é a mudança do ano. Tá, só não sei, não vou dizer isso pra você. Mas não se empolga demais, não. Agora eu te pergunto, o que dá tristeza, sabe o que é? É que essas pessoas que defendem tanto o Natal e tanto festa de Ano Novo, por exemplo, são as que não sabem quando é as festas de Lua Nova, festa de tabernáculos, festa de peça. Não sabem. Por quê? Por que amam tanto a festa de Natal, amam tanto a festa de Ano Novo e desprezam as festas de Deus? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aí a pessoa não conhece festa de peça, não conhece festa de pães ázimos, não conhece festa de tabernáculos, não conhece festa de... não conhece festa nenhuma bíblica. Mas conhece todas as festas pagãs. Aonde está o coração, aonde está a alma e aonde está o entendimento. Ah, eu entendo que é isso que funciona. Então tá, o entendimento não está para Deus. Ah, é a festa que eu mais amo. A alma não está para Deus. Muito bem. Então vamos lá. Então eu falo, olha, então Paulo fala, olha, pelo que tendo esse ministério, e o ministério, Paulo, ele é bem claro, esse ministério é segundo a misericórdia de Deus. Uma misericórdia que, né, pela segunda misericórdia que nos foi feito. Né? Então quem que fez a misericórdia para com Paulo? Deus. É o que faz uma misericórdia para conosco. Aí ele fala, não desfaleçamos, não vamos perder o ânimo, não vamos desistir. Eu vou até dar uma olhadinha aqui. Paulo, olha só que interessante. Se você olhar bem, no capítulo 3, Paulo está falando do ministério da nova aliança. Ele está falando que Cristo, que nós somos a carta viva de Cristo. Que não somos escrita com a nossa carta não é escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus vivente, em tábuas não de pedra, mas nos nossos corações. Paulo está citando a nova aliança que é feita com a casa de Israel e a casa de Jacó, a nova aliança de Jeremias 31 a 33. É isso que Paulo está falando, da aliança para com o povo de Deus, a comunidade de Israel. Se você quer ser povo de Deus, você tem que fazer parte, ser enxertado na comunidade de Israel. Você vai ser enxertado na videira verdadeira. E uma vez enxertado na videira verdadeira, você vai se alimentar da seiva dessa videira. E os seus frutos vão ser de acordo com a seiva que você se alimenta. Você vai produzir oliva. A oliveira vai produzir azeitonas. Ok? Então, o que acontece? Ele está falando sobre isso. E aí ele fala que tem o ministério da morte, que é a lei mata, o espírito vivifica, que as pessoas torcem tudo isso daí, né? Mas não está falando contra a lei de Deus, não. Ele está explicando do ministério dele. E aí ele vai passando algumas informações. E aí ele fala que onde há o Espírito do Senhor é liberdade, que ele tem a ousadia no falar, que mais aqui, deixa eu ver, que o véu permanece ainda no rosto daqueles que não aceitaram Yeshua. Os judeus que não aceitaram Yeshua é porque tem o véu. Mas quando tira o véu, muda Yeshua? Não, Yeshua mesmo, Yeshua é o Messias judeu. Então, ele vai explicando todas as coisas que nós, a eles, né, e a nós foi revelado o Cristo. Só que quando revela o Cristo para o judeu, ele já tem a lei. E o cristão, ele fala, eu tenho a revelação do Cristo, mas não tenho a lei, então não está completo. O judeu lá que não aceitou Jesus, ele não é completo se ele for religioso, for uma pessoa que faça boas coisas, que cumpra a lei de Deus, ele não é completo porque não tem o Messias. Agora se vem um outro aqui e fala, não, agora eu tenho o Messias, se você tem só não, né, porque o Messias é Deus. Mas se você tem o Messias, mas você não tem a Torá,
você está incompleto. E aí, se você quiser entender melhor, você lê com calma o livro de Corinto, que aliás a Bíblia toda deve ser lida. E aí Paulo entra nessa questão, ele vem falando aqui, ó, e esse é o ministério dele. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia, não porque o Paulo era bom, não porque Paulo era isso ou era aquilo, mas pela misericórdia de Deus, Deus escolheu Paulo. A pessoa, se Paulo recebe a misericórdia de Deus, encontra Yeshua e vira as costas para a lei, como que ia ser? Yeshua é a lei de Deus, ele é a Torá. João 1:1. O verbo se formou carne. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então ele fala, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Os problemas vêm, os ataques vêm, o judeu ortodoxo, o judeu tradicional vai falar mal de Paulo, dizer que ele está blasfemando porque ele aceitou Yeshua. O cristão normativo, ele vai falar que Paulo Não, o cristão normativo vai ter dois, né? Tem o cristão normativo que conhece as escrituras, ele vai... aí que começa até o problema. Porque o cristão normativo, quando Paulo ele vê Paulo pregando sobre a lei, que não é, as igrejas não mostram muito isso, aí ele fala que não, que está errado. Não imagina, Paulo, porque Paulo diz, porque a lei é boa, o mandamento santo, justo e bom. Pronto. Uma pessoa como Diótrefes, por exemplo, que é um exemplo que daqui a pouco a gente te passa, acho que eu já falei em vídeo anterior, acho que é Diótrefes, algo assim. Eu já vou ver daqui a pouquinho. Mas um cristão como esse, deixa eu ver aqui para não ficar deixando para depois, que eu posso sair do assunto. E Diótrefes, né? Diótrefes, anotei aqui. Diótrefes, por exemplo, era um líder, ele gostava de ser líder, talvez, quem sabe, até se auto-intitulava líder. Ele provavelmente deveria não gostar de Paulo. E aí seria um cristão contra Paulo, muito provavelmente um cristão contra Paulo, ou enfim, por quê? Porque Paulo guardava a lei. E o pessoal não gostava muito da lei. Assim, algum, né, no decorrer. Não sei se é o caso de Diótrefes também. Mas a gente sabe que Diótrefes, ele teve um problema com João. E com outros irmãos. Mas o apóstolo João teve um problema com ele. Por quê? O João, ele fala lá, você pode ler isso lá então eu já estou falando o que eu ia falar depois, já estou falando agora. De Diótrefes, você pode ver em terceira epístola de João, capítulo 1, versos 9 a 10. Você vai ver que o apóstolo João, que andou com Cristo, ele faz ali uma citação sobre Diótrefes. Ele diz, olha, esse aí ele gosta de ser o líder entre vocês. E o que está acontecendo? Ele não aceita a nossa autoridade. Ou seja, a nossa, ele não fala minha autoridade como sendo só de Pedro. Provavelmente não aceitava a autoridade de Tiago, não aceitava a autoridade de Pedro, de Paulo, de ninguém. Por quê? E os irmãos, quando iam na igreja dele, ele expulsava os irmãos. Por que expulsariam pessoas que conheciam Jesus e não reconheciam ele como líder? Eu só vejo um motivo. Estar fazendo uma igreja com heresia. Estar pregando coisas que Paulo e Pedro sabiam que era mentira e ele não ia permitir. Então ele começa a expulsar os irmãos de lá e não aceita a autoridade de Pedro. Tipo, Pedro não. Diótrefes sim. Diótrefes é o líder. Mas Pedro, quem é esse? Pedro não conhece a Deus não. Quem conhece a Deus é Diótrefes. Mais ou menos seria o raciocínio deles. Tá? Então, é um problema muito sério que já estava acontecendo. A gente vê esse relato, a gente vê João, tudo que eu falei de Diótrefes, às vezes eu troco os nomes. Tudo que eu falei a respeito de Diótrefes foi citado por Pedro, por João, perdão, eu confundo às vezes. Então, tudo foi, quem reclamou dele foi João, tanto que está aqui, ó, terceira epístola de João. Pedro também, se não me falha a memória, eu anotei aqui para minha memória não falhar, que ela sempre falha nessas lembranças aqui, quase sempre. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 ou 16, Pedro também fala algo sobre isso. Ele fala, olha,
Paulo, e eu estou colocando minhas palavras para você entender mais fácil, mas pode ler lá que você vai entender. Com calma você entende facilmente. Pedro ele fala, olha, tem uns mestres ignorantes aí que estão deturpando a palavra de Deus. Eles estão deturpando as palavras de Paulo, melhor dizendo. Porque Paulo fala de ofício, porque Paulo era um homem que ele era do Sinédrio. Ele era como um juiz da mais alta corte. Lógico, lembrando de uma... Vamos pensar num juiz de uma alta corte americana, um juiz da alta corte israelense, um país, né, que tenha juízes que não são tiete de Facebook, que ama muito a exposição e nem ama corrupção. Então, estamos falando de juízes sérios. Então, Paulo, ele era um dos juízes, dos 71 juízes, se não me falha a memória, do Sinédrio. Paulo era da mais alta corte. Então, ele tinha um linguajar totalmente diferente. Então, as palavras de Paulo é difícil de entender, principalmente para quem não é judeu. Para quem é judeu e estudado, iria entender melhor o que Paulo estava dizendo. E Pedro fala, olha, Pedro ele fala, Paulo ele tem uma maneira, ele fala de uma forma, né, que às vezes a pessoa, é difícil de entender. E os ignorantes e instáveis deturpam as palavras de Paulo para a sua própria condenação. É outra citação. Então há várias situações em que nós percebemos que o evangelho, o diabo estava provando já, ou sendo usado talvez para provar, eu não sei, mas o diabo ali, a mentira já estava brigando ali no primeiro século da igreja. Estavam querendo tirar, e o que eu vejo o resultado disso é tirar a lei de Deus do coração dos novos convertidos, dos que se aproximaram. Você se aproxima da comunidade de Israel, você vai estar próximo à comunidade de Israel, é só esse o meio de você ter aliança com Deus, fazer parte da família de Jacó e ter salvação. Aí o diabo vai, rouba os mandamentos, tira, isso aqui não serve mais. Ele tira de você algo essencial. Aí fica bastante complicado. Perdão, garganta ruim. Vamos lá. Então o que acontece? Muito bem, deixa eu pensar aqui. Então, nós estamos aqui lendo a citação de Paulo. Então ele fala, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Ou seja, olha as dicas aqui de Paulo. Pelo contrário, nós não vamos desfalecer. Pelo contrário, vamos continuar firme, rejeitando as coisas que por vergonhosas se ocultam. Ou seja, tem coisas que são vergonhosas, que estão ocultas. Então nós vamos rejeitar. O que é oculto, nós vamos rejeitar. Ensinamento oculto, ensinamento que não está na palavra, não está de acordo. Quer ver um exemplo disso? Eu estou dando um exemplo hoje. Coisas ocultas. A troca do sábado pelo domingo. Na Bíblia está oculta. Aliás, não está oculta, perdão. É um ensinamento oculto. Isso é um ensinamento vergonhoso. Porque não tem validade, não tem autoridade na Torá para isso. Então é um ensinamento oculto. E Paulo, ele não está falando, provavelmente não está falando disso, eu estou dando um exemplo, mas ele fala, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Porque se você procurar, não tem base. É assim, o entendimento, o fulano, que é assim. Já temos 2000 anos. Vai querer mudar isso agora? Olha, a Torá tem 3.500 anos. E se vocês querem mudar, vocês que eu estou dizendo, essas pessoas que dizem isso, né? Se apegam a esses 2000 anos. Olha, mudaram o que havia 1.500 anos e agora o que tem 2000 depois, então não pode mudar de volta. Tem que mudar sim, tem que fazer techuvá, retorno para a Torá. Então vamos lá. Então, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus.
Né? É o que está acontecendo. As pessoas adulteram a palavra de Deus. Ah, mudou o sábado para o domingo. Ah, o mandamento não é mais. Ah, isso, ah, aquilo. A festa bíblica agora é festa pagã que foi cristianizada, porque as festas de Deus não parecem inteligentes para essas pessoas, mas as festas do pagão eram inteligentes e as pessoas gostavam. Então, vamos cristianizar as festas pagãs com o que diz. Deus não soube fazer festas tão boas quanto aos pagãos. É isso que as pessoas dizem? Eles não dizem isso, isso está oculto. Coisas vergonhosas que estão ocultas. Ensinamentos vergonhosos e ocultos. E aí diz assim, nem adulterando a palavra de Deus. Como que se adultera a palavra de Deus? Como que se adultera a palavra de Deus? É o que mais se faz. É o que mais fazem nas religiões tradicionais. Troca o sábado pelo domingo, troca a festa pagã a festa bíblica pela pagã, invalida os mandamentos, mentem, falam que Jesus violou o sábado, que Jesus violou a lei de Deus. Mentira, se Jesus tivesse feito isso, se Yeshua tivesse feito isso, ele não seria o Messias. Ah, mas está escrito na minha Bíblia. Então pega uma Bíblia um original e busca conhecimento. Não sei, mas busca, vai lá, busca num dicionário, procura alguém, faz um curso de hebraico, faz um curso de grego. Quando falam lá no grego que Jesus violou o sábado, a palavra no grego é luo, L-U-O, transliterado, luo. O que quer dizer luo? Afrouxar. Luo quer dizer afrouxar. Você está com o cadarço do seu tênis muito apertado, está machucando o seu pé. Você pode cortar aquele cadarço, estourar, quebrar aquele cadarço, ele não vai servir mais, fica velho. Ou você pode se falar, peraí, eu não preciso andar com esse cadarço tão apertado. Eu preciso do cadarço, mas não tão apertado. Aí você vai lá e solta, dá uma afrouxada e o tênis fica bom no seu pé, o sapato fica bom no seu pé e você até esquece que está usando sapato em pouco tempo. Mas você está usando o cadarço. Por quê? Aquilo que estava te oprimindo, Lu, foi... não quebrou, não foi quebrado, ele foi ajustado, se tornou confortável. Foi o que Jesus fez. Jesus veio, a lei de Deus estava cheia de dogmas de homens, não podia cuspir no chão no sábado, um monte de proibição. Jesus chegou, cuspiu no chão, não podia trabalhar, porque falava que se cuspia no sábado, se cuspia no chão na terra virava lodo, e lodo era fazer obra. Então quem cuspia no chão estava fazendo lodo, estava fazendo e estava quebrando o sábado. Jesus chega no sábado, cospe, vê o cego, cospe no chão, mexe, ele ainda mexe o cuspe na terra, faz ali o lodo e cura o enfermo. Ele quebrou a lei? Não, a lei de Deus não. Ele não quebrou o Shabat, ele curou no Shabat, ele fez, o nome de Deus foi glorificado no Shabat. Foi isso que ele fez. O que ele quebrou? As leis dos mandamentos na forma de ordenanças, mandamentos de homens. Isso sim. Quem falou que não podia cuspir no sábado foi os sacerdotes, não foi Deus, não era a Torá. Estava muito rígida a lei. Então Jesus veio e afrouxou. Olha, vocês podem guardar o sábado de forma confortável e prazerosa. Não precisa de ficar nesse suplício, não precisa ficar sendo sufocado por isso. Ok? Então vamos lá. Não andam com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Aqui também há algo muito importante que precisamos de observar. Então nós não andamos com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Mas nós nos recomendamos a consciência de todo homem. Tenha consciência, não tome atitudes, não escolha dogmas para viver sem estar consciente do que você está fazendo.
sem você analisar. Nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus. Peraí, esse dogma aqui é algo que tem a ver com o que Deus manda ou não? Vou analisar o dogma pelo estatuto da igreja, pelo estatuto pelo estatuto da sinagoga. Não. Vá olhar pelo estatuto de Deus, pelos mandamentos de Deus. É isso que deve prevalecer na minha e na sua vida. E aí ele diz mais, olha. Na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Nós precisamos da verdade. E Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. Vamos lá. Aí diz mais aqui. Mas, se nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus desse, com D minúsculo, né? O Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. Vou pausar aqui, antes de terminar o versículo. O que isso quer dizer? Perdão. Olha, o evangelho é esse. Yeshua é a Torá. Siga a Torá. Você faça o melhor que você puder. Você não vai alcançar a perfeição. Mas siga a Torá e faça o seu melhor. Evolua a cada dia. Yeshua promete salvação àqueles que forem alcançados com sua graça. Nós não vamos alcançar o objetivo perfeito, não vamos alcançar a perfeição, mas temos a esperança de sermos salvos pela graça, ok? Mas alguns isso está encoberto, fala, não, eu sou salvo sem fazer nada, não tem que eu sou salvo pela graça e de graça eu faço o que eu quero e vou ser salvo. Aí ele fala, mas se o nosso evangelho, se o evangelho verdadeiro, o evangelho que eles pregavam, está encoberto, se eu não estou enxergando isso, por que eu não estou enxergando isso? É para os que se perdem que está encoberto. Quem não vai ser salvo não vai entender isso nunca. Isso ou a verdade, enfim, eu não sou dono da verdade, eu estou falando o que eu entendo da palavra, o que eu entendo dos estudos e o que eu também tenho ouvido de pessoas que buscam a Deus verdadeiramente. Fora desse comércio, pessoas que não querem, pessoas que pregam a palavra, mas não querem fazer, que poderiam fazer filiais e ficarem multimilionários. Mas falam, não, nós vamos conduzir uma sinagoga porque é esse o chamado que Deus nos deu. Nós não fomos chamados para abrir filial. Tá? Então, há pessoas que não têm essa agonia de ganhar dinheiro. E aí, então, aí ele diz assim, que por que estão cegos? Porque o Deus desse mundo. Qual que é o Deus desse mundo? É Mamon, a teologia da prosperidade, a teologia do dá. A teologia do que eu posso todas as coisas, independente de qualquer coisa, vou passar por cima de todo mundo e vou alcançar o que eu quero, não importa, não quero saber, eu tenho que é meu. Esquece a lei de Deus. E assim há muitos caminhos por esse caminho. Caminho, né? Trilham este caminho. Então vamos lá. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E esses incrédulos aqui, no hebraico, para você não aparece, infelizmente, aqui o dicionário, mas no hebraico é apistes. Olha só, foi colocado como apistos. Então no hebraico não, perdão, no grego. No grego, a fala que é para o entendimento, o Deus desse século, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos apistos. O que é apistos? Ele é o contrário de pistes. Pistes é fé, que eu já falei várias vezes. A fé no hebraico é emuná. Ela é o quê? É uma fé com comprometimento. Você faz, você obra de acordo com aquilo.
Você acredita tanto que aquilo é verdade que você vive aquilo como verdade. Você é fiel. Então você tem um compromisso com a verdade, você trabalha pela verdade, você obra pela verdade. E aqui a fé é o que crê. Agora, aqui nos incrédulos é apistos. O que é apistos? Ele quer dizer exatamente o oposto. Infiel, incrédulo, sem confiança. Na Torá, na Bíblia hebraica, da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, que chamam de Novo Testamento, toda vez que você lê a palavra fé, ela não está como fé, ela foi traduzida como confiança. Todo aquele que tem confiança em Deus. Porque a fé é muito vaga. Se você vai, a fé tem um monte de gente que não crê em Deus e tem fé. Mas os que confiam em Deus vivem uma fé diferenciada, uma fé com confiança. Então, e aqui está assim. Eles não colocaram na tradução pistes como confiança. Poderiam ter colocado. Mas quando foi colocado aqui o apistes, aí o incrédulos, eles colocaram como apistes, que é o quê? Sem confiança. Eu acredito, mas eu não confio. Eu sei que pode dar certo, mas não vou obrar, porque vai que não dá. Vai que não é bem assim. Tá? Então, isso é só um detalhezinho. Voltando aqui. Nos quais cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Vou fazer uma observação. O Deus com D minúsculo desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Por quê? Para quê? A Bíblia fala. Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Aí uma coisa importante. O que é luz na Bíblia? É que a gente esquece, sabe? A gente esquece de conversar com a Bíblia. Sabe? Quando você fala com uma pessoa que tem quando você sai do seu dialeto, da sua forma de falar diariamente, aí você se encontra com uma pessoa mais descolada, ou um jovem mais descolado, sabe aquela pessoa que fala, ei mano, e aí bro, essas conversas todas, você sabe o que aquela pessoa está dizendo. Você pode não conversar com a pessoa naquele dialeto, você pode não usar aquele dialeto, mas você sabe o que quer dizer. Bro, tá querendo dizer irmão, brother, né? Mano, tá querendo dizer aí, ô irmão. É mais ou menos isso. Então mesmo você não vivendo essa linguagem, você consegue entender o que se está dizendo pela conotação, pela semântica da coisa. Na Bíblia a gente tem que fazer a mesma coisa. A luz do Evangelho. Mas peraí, o Evangelho é uma luz? Sim, é uma luz. Mas que luz é essa? Nós temos que conversar com a Bíblia. Encontrar a raiz da luz. Espiritualmente falando. Aí você vai lá. Salmos 119, versículo 105. Luz para os meus pés é a tua palavra. Não, luz para o meu caminho é a tua palavra e lâmpada para os meus pés. Ou eu estou invertendo? Deixa eu ver aqui. Salmos. Vamos lá. Vamos ver aqui. A gente precisa de conferir tudo que falamos, com os crentes de Bereia. Vamos ver se está escrito isso mesmo. Não, 115. Salmo 119. O versículo é o 105. Olha assim, perdão, então vamos lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus é lâmpada e é luz para os caminhos. Lâmpada para os pés,
luz para o caminho. A palavra de Deus é essa luz. A Torá. Então, quando você entende isso, quando você lê a Bíblia, conversando com a Bíblia, tendo amizade, entre aspas, né? Tendo um relacionamento com a Bíblia, a gente precisa de perceber essas coisas. Olha, então, para quê? Para que aos incrédulos não resplandeça a Torá do Evangelho da glória de Cristo. A Torá do Messias, a Torá de Cristo. Ah, mas a Torá do Messias é outra? Não, é a mesma. A diferença é que quando Deus ele deixou a Torá, que é a letra, e as pessoas observam, talvez por isso que diz que a letra mata, o espírito vivifica, muitas pessoas usavam a letra, a letra mandava amarrar o nome, a lei de Deus na mão, eles amarravam, e tem uns que amarram até hoje, colocavam uma caixinha na testa com a lei de Deus, a letra, eles estavam cumprindo a letra. E dessa forma, talvez até com esses filactérios, levaram Jesus para a morte, para Pilatos matar, porque eles não podiam matar, porque a letra diz para não matar. Mas eles espiritualmente assassinaram Yeshua, aqueles sacerdotes, assassinaram Yeshua. Porque eles levaram para Pilatos matar e induziram, forçaram Pilatos a executá-lo. Mas isso era plano de Deus, ok? É uma Torá, é a Torá de Deus. Só que Deus deu a Torá, mas não para o homem viver dessa forma. E aí, eu estou dando um exemplo, mas existem muitos outros exemplos. E aí Yeshua vem e mostra a sua Torá, que é a mesma Torá de Deus. Só que ele fala, não, você não vai matar. A lei é a mesma, não matarás. Só que aí a lei já está na mente e no coração. Eu não posso matar, mas eu também não posso induzir alguém para matar aquele que... E nem desejar a morte de alguém. Eu não posso falar mal de alguém porque eu já estou matando essa pessoa. A Torá do Messias é a Torá escrita, que está escrita em pedras, transformada pelo Espírito em ações. Basicamente eu entenderia dessa forma. Ok? Então vamos lá. Para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, a Torá do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Yeshua é a imagem de Deus, a emanação de Deus na Terra. Muito bem. Desculpe às vezes assim, porque minha garganta realmente está me atacando. Vamos lá. Aí ele fala no versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos. Então, eu vou ler novamente para você. Só um minuto. Passei um remedinho na minha garganta aqui porque tá difícil. Então, vamos lá. Porque não pregamos a nós mesmos. É o caso, talvez, de Triófilo, como que é? Nominho difícil esse. De Diótrefes, né? Talvez é o caso de Diótrefes. Estava pregando a ele mesmo, né? Os discípulos não sabem. Os discípulos que estavam com Jesus, com Yeshua, não eram reconhecidos como autoridade para eles, né? Então, Paulo diz aqui, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos. Somos servos de Cristo. Por amor de Jesus, ou de Yeshua. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então Paulo está dizendo aqui que das trevas, né, o mundo sem a lei de Deus é trevas. A lei de Deus também fora do contexto, muitas pessoas usam a lei de Deus fora do contexto, sem a espiritualidade, e faz coisas complicadas. Acusaram Jesus de blasfêmia,
usando a lei de Deus, acusaram Jesus de blasfêmios e o crucificaram, sendo ele o próprio Deus. Cadê o amor ao próximo? Cadê o amor ao próximo como a ti mesmo? Não houve esse amor. Então, aqui nós vemos Paulo dizendo, porque Deus diz, das trevas resplandecerá a luz. Aonde não tinha esperança, aonde estava difícil das pessoas suportarem, quando Yeshua veio, já havia muitos grupos se disseminados. Os essênios estavam morando em cavernas lá no deserto, porque eles estavam fugindo do sistema religioso que já estava todo corrompido. Mas nas trevas resplandecerá a luz. Nessa situação toda, Yeshua aparece, a Torá viva. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Aí essa Torá resplandece, ilumina o nosso coração. Para iluminar. E para que ilumina o nosso coração? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Para nós conhecermos a glória de Deus no rosto, na pessoa de Yeshua HaMashiach. E aí, entramos no versículo chave. Tudo isso que está acontecendo, Paulo está mostrando como funciona. Fala, nossa, que grandiosidade, né? Então é um homem poderoso, é o profeta, é o pastor, é o bispo que vai levar... Não. Paulo fala, não, peraí. Em outras palavras, né? Toda essa glória, toda a revelação de Cristo. Que tem gente que fala, eu conheço a Deus, eu abro uma igreja, eu abro uma sinagoga, eu levo multidões ao arrependimento. Arrependimento não, né? Multidões a aceitar Jesus, levantar o braço. Que arrependimento é obra. Sem obras não tem arrependimento. Não tem como que vai ter. Se não mudar os atos, que arrependimento é esse? Então, aí Paulo falou, isso faz de Paulo um grande homem para ser idolatrado, para viver como vive hoje um papa, por exemplo, numa redoma anti-bala ali, né, a prova de bala, antiterrorismo, com coroas de ouro na cabeça e toda aquela... Nunca qualquer discípulo de Cristo aceitaria uma ostentação dessa. Nunca. Olha o que Paulo diz aqui. Temos, porém, este tesouro. Que tesouro? Que tesouro é esse? O Evangelho, a revelação da glória de Cristo. É um grande tesouro. Você reconhecer a Cristo, reconhecer as leis de Deus, saber que a lei de Deus se tornou carne e ela está dentro de você. É algo muito grande. Mas veja o que diz. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Ou seja, um vaso que pode quebrar. Um vaso de barro. É um grande tesouro. Mas onde está? Em vaso de barro. Para que é um vaso de barro? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mas que poder? Ora, vamos falar a verdade agora. Imagina Paulo numa pandemia como hoje. Aonde ele passasse, as pessoas iriam ser curadas. Porque ele era cheio do poder de Deus. Porque ele conhecia Cristo, ele conhecia a lei, ele conhecia os mandamentos, ele sabia da graça de Cristo, de Yeshua. Então Paulo, Pedro, João, eram pessoas que aonde passavam faziam milagres. Hoje os milagreiros vivem falando na televisão de fazer milagre. Mas cadê os milagres? Às vezes uma pessoa é curada, não duvido disso, mas na grande maioria. Se são milagreiros mesmo, ou que já fizeram várias vezes essa pergunta, por que eles não curam, acabam com essa fila, vai nas UTIs e limpa aquela UTI, cura todo mundo? Por que não fazem isso? Eu creio que porque nós, eu não vou falar só deles, falar de nós não estamos fazendo o que Deus manda. Talvez essa pandemia seja exatamente para nós abrirmos os olhos e falar, olha, nós estamos errados e a Bíblia está certa.
Quando eu troco o sábado pelo domingo, quando eu troco as festas bíblicas pelas festas pagãs, quando eu troco os mandamentos de Deus por nada, por fazer o que eu quero, todo esse ensinamento está errado. A gente chegou aqui porque, olha, se você tem um item, você compra algo que ele tem uma duração lá de 1000 horas. Ó, você pode 50.000 horas. Você compra lá um produto e fala, olha, a vida útil desse produto é de 50.000 horas. E você compra um produto de qualidade que dura 50.000 horas. Mas tem um manual de instrução. Ele é 110 volts. Você vai lá e liga no 220. Pá! 1 hora já queimou. Por que queimou? Não durava 50.000 horas? Sim, se você seguisse os mandamentos. Ele ia funcionar e ser bênção por 50.000 horas. Mas você não leu, você foi lá e... eu não estou na lei, o negócio não tem regra para mim. 110, 220, não tem regra. Eu vou colocar na primeira tomada que eu achar. Depois, queimou. Aí, esse é um bom exemplo de como as pessoas vivem. É para ter uma vida abençoada, próspera, orar e curar enfermos, expulsar demônios. Não fazendo show na televisão. Nas pessoas necessitadas realmente. Mas aí o que acontece? E a cura que eu falo não é, vou orar hoje para daqui um mês você ser curado. Não. Você acha que Jesus chegava ali, os apóstolos chegavam ali e curava na hora. Aquele homem na porta chamada Formosa saía aleijado, foi curado na hora. Não foi fazer campanha de 7 semanas, não. Não existe isso na Bíblia. Foi curado na hora. Porque eles estavam cheios de Deus, da Torá de Deus, da presença de Deus, da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus. É isso que eles tinham. Tudo isso funcionava muito bem e pode funcionar. Agora, quando você despreza um monte de coisas aí fica pregando, falando que cura, vem curar, se aqui você vai ser curado, pega a rosa, traz a rosa semana que vem, 7 semanas, 13 semanas. Uns são curados, os outros não. E às vezes é curado por um milagre de Deus, pela misericórdia, sim, eu acredito. Às vezes é curado porque ia ser curado mesmo, não sei. Eu não quero entrar nesses méritos. O que eu quero dizer é que se nós, eu estou trazendo a responsabilidade para mim também, se nós fizéssemos o que Deus manda, a gente oraria pelo enfermo e ele seria curado na hora. Era assim com Paulo, era assim com Pedro. Só que olha o histórico de Paulo. Vê se você vê Paulo foi no domingo fazer um culto. Não. Atos 2. Atos 2 não. Esqueci agora lá a história de Eutico, acho que é 16, se não me falha a memória. Era domingo. Não. Paulo estava terminando um Shabat. Anoiteceu o Shabat, igual o vídeo de hoje, né? De sexta para sábado, ele estava de sábado para domingo. Então, hoje é sábado, hoje é sexta-feira à noite, amanhã nesse horário, né, por volta de 21 horas mais ou menos, o que vai ser? Shabat, final do Shabat já vai ser domingo. Era isso domingo, havia muitas luzes no cenáculo. Deus cura. Amém? E aqueles que servem a Deus também curam, se fizer o que Deus manda. Se buscar Deus, se ter o conhecimento de Deus, se ser cheio de Deus. E se isso acontecer, o que acontece? O que Paulo disse? Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a essência do poder seja de Deus, não de nós, não da nossa igreja, não da nossa placa, não da nossa rede de televisão, falando que vem aqui que você cura. A excelência do poder é de Deus, não do homem. E aí ele diz mais aqui para terminar. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Aqui é algo muito interessante.
Em nós operar a morte em vossa vida. Ele está falando de nós, eles, no caso, discípulos que serviam a Deus, morriam todos os dias, eram atacados todos os dias para levar vida para as pessoas. Hoje a gente vê uma classe aí que as pessoas morrem todos os dias, entre aspas, trabalham, levam seus bens para que os pastores vivam e comprem mansões, helicópteros, jato e vivam uma vida regalada e o povo correndo atrás de sonho e trazendo e fazendo voto para tentar crescer. Então isso é muito complicado. Temos que reconhecer o amor de Deus na nossa vida e reconhecer que Deus é um e o diabo, ele manda os seus falsos profetas para tirar as pessoas da fé de Deus. E para finalizar, eu quero dizer sobre esse vaso. O vaso, ó, como Paulo disse, temos porém esse tesouro em vasos de barro. Isso é muito importante. As pessoas antigamente guardavam tesouros em vasos. Por quê? Para conservar. E em Qumran, em 1900 eu não lembro agora se foi em 62, mais ou menos, em Qumran. Deixa eu ver aqui, ó. Descoberta em Qumran. Em Qumran, em 1947, foram descobertos ali, provavelmente as obras dos essênios, né, que viviam no deserto, os vasos, vários vasos. E o que tinha dentro dos vasos? Um grande tesouro em cada vaso. Pergaminhos, rolos da Torá. Grandes tesouros em vasos de barro. Hoje nós somos o vaso de barro. E o tesouro que tem que ter dentro de nós é exatamente os mandamentos de Deus. Seja um vaso de barro e tenha o tesouro dos mandamentos da Torá de Deus no seu coração. Deus te abençoe e até a próxima.